Olá, sejam bem-vindos ao Doutor TV On Live. No programa de hoje vamos bater um papo com o ator Del Garcês sobre estilo de vida. E tem um bate-papo com o médico urologista Dr. Vinícius Terra, o médico geneticista Dr. Caio Brusaca e a psicóloga Rose Fukui. Mas atenção, porque agora eu tenho uma informação importante para você que é da área da saúde. Quem traz essa boa notícia para a gente é o senhor da Esterilize, Júlio Aidar. Fala, Júlio. A Esterilize traz ao Brasil uma máquina inovadora do tratamento do resíduo contaminante. Hoje nós temos um problema no Brasil. Muitos municípios não têm como tratar o seu próprio lixo e depende de uma coleta que vai a 200, 300, 600 quilômetros, uma longa distância para tratar aqueles resíduos contaminantes. Quando você está na capital, existem algumas usinas que ficam a até 100 quilômetros. Mas vamos acabar com tudo isso. A nova forma de tratamento do resíduo contaminante hoje chama-se SteriPlus. É uma máquina francesa que está em mais de 50 países. É uma máquina de 1,5 m por 1,20 m que pode ser colocada no local. Não precisa mais a coleta. Então acabou-se os problemas que hoje são gerados pelos resíduos. Com uma máquina dessa, com um ciclo de 30 minutos, se coloca o resíduo contaminado e em 30 minutos não existe mais. O resíduo fica 80% menos de volume e 50% menos de peso. Desta forma, o próprio gerador do resíduo contaminante pode tratar o seu próprio resíduo sem depender de uma coleta de terceiros. O site da Esterilize está aqui na tela. Acesse, entre em contato e tire todas as suas dúvidas. E agora no nosso quadro Lifestyle, confira o nosso bate-papo com o ator Del Garcês. Del, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e falar um pouco sobre o seu estilo de vida. Eu que agradeço, Salatiel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você. Del, todo mundo lhe conhece muito bem das novelas. Vamos relembrar o nosso público as principais novelas que você participou. Na TV Globo, no SBT, na Record TV. Você já passou por novelas nas principais emissoras do país. Quais foram os personagens que mais marcaram, as novelas que o nosso público pode lembrar de você? Então, exatamente. Eu também tive passagem pela extinta TV Manchete, aqui no Rio de Janeiro, onde eu fiz a minha primeira novela, que foi Chica da Silva, no Mucamo Paulo, personagem que marcou, abriu, né, as portas para mim na televisão brasileira, convite, aliás, através de teste com o saudosíssimo Walter Avancini, um dos papas da nossa teledramaturgia, e que era, inclusive, texto, né, do Valci Carrasco, né? Então, outras novelas aí também, como o Cravo e a Rosa na Globo, eu fazia o Ezequiel, na extinta Manchete era o Mucamo Paulo, um escravo, que marcou também o Senhor Morales, de Carrossel, no SBT, e na Escravizaura, na Record, o Escravo André, e no teatro também tem muitos outros personagens. Muito bacana. Del, agora é uma correria a vida de ator. Você consegue ter uma alimentação regrada? Você segue uma dieta? Como que é isso? Então, eu consigo porque, assim, muitas vezes eu mesmo cozinho, faço a minha própria comida, sempre coisas saudáveis, eu adoro legumes, adoro frutas, eu praticamente não como carne bovina, eu gosto de peixe, eu prefiro peixe ou frango, sempre assim, arroz sempre integral, eu praticamente não janto comida de verdade, a não ser que seja um evento onde tenha um jantar, aí sim, mas à noite é sempre um lanche, pão integral, leite integral, queijo Minas, sempre uma alimentação voltada assim, em busca mesmo de consumir produtos saudáveis, né? Gordura quase nada, muito pouca caloria, e assim vai a minha vida, assim, nada também muito exagerado, eu não sou daquele tipo fanático que, eu tenho que contar quantas calorias eu deva por limite, por dia, não. E a minha alimentação eu busco que ela seja de uma forma mais saudável possível. Quando eu vou a um restaurante, sempre dou preferência para uma salada, em casa também eu como saladas,
frutas como sobremesa, e muitas vezes também que eu adoro um sorvete, quando é em algum jantar ou alguma refeição em termos de almoço em especial, algum evento, aí ninguém é de ferro, a gente, né, sai da medida um pouquinho, né? Mas com a consciência tranquila, né, Del? O importante é o dia a dia. Agora, você mantém essa alimentação, tem ajuda de algum nutricionista, nutrólogo, ou você foi pesquisando e foi montando o seu próprio estilo de vida, o seu próprio estilo alimentar sozinho? Eu pesquiso muito, né? E para a experiência de vida também, a gente vai aprendendo a selecionar aquilo que melhor, né, funciona para o nosso organismo, né? Mas a doutora Andresa, da Farmácia Imperial, ela é uma grande parceira minha, então ela me orienta muito, né, sobre o que eu deva comer, inclusive ela é na Farmácia Imperial de manipulação de produtos totalmente naturais, sem efeitos colaterais nenhum, ela me orienta nos produtos que ela tem, por exemplo, diminuir aquela ansiedade, aquela vontade de comer doce. Eu tomo um produto feito por ela, pela Farmácia Imperial, da doutora Andresa, que antes do treino, 30 minutos antes do treino, para me fortalecer, para me dar mais energia, mas sempre na medida, sempre de acordo com a minha idade, o meu biotipo, nada de exagero. Para ter uma ideia, eu malho, por exemplo, adoro fazer musculação, desde os meus 23 anos de idade, mas nunca foi no sentido de exagerar dentro dessa musculação, de querer aquele corpo altamente musculoso. Não, esse não é o meu objetivo. Meu objetivo é ter um corpo saudável, né, dentro das minhas condições, e também porque eu não posso exagerar nessa medida, no caso da musculação, porque eu sou um ator. O ator tem que estar sempre a serviço dos personagens. Se eu me limitar a malhar excessivamente, por exemplo, eu posso comprometer os meus personagens que eu venho a fazer, né? A musculação nos permite essa flexibilidade. Del, e tratamentos estéticos? Você frequenta clínicas estéticas? Você já fez cirurgia plástica? Conta pra gente. Não, eu nunca fiz cirurgia plástica, mas a clínica da Lelê Xavier, na Tijuca também, eu sempre faço uma limpeza de pele, uma hidratação, né, tonificar a minha pele, e nesse sentido, né, nunca fiz cirurgia nenhuma, nesse sentido, eu me cuido bastante, uso bastante cremes indicados pela Lelê Xavier, desta clínica, que também é outra parceira, você já deu para perceber que eu sou vaidoso, né? E que tem pessoas te dando suporte, pessoas cuidando de você, porque isso é muito importante, né? Não podemos, em hipótese alguma, praticar a automedicação. É sempre imprescindível a orientação para a obtenção de resultados. De um profissional competente. Esses todos que eu falei, a doutora Andresa, a Lelê Xavier, a Dois, nossa, são parceiríssimos, eu indico mesmo, assim, não porque são parceiros meus, mas porque são profissionais, são instituições de alta qualidade. Giovanni, da academia, um dos donos lá, maravilhoso, assim, o tratamento como eu falei, é VIP para todo mundo, né? É da mesma forma os outros profissionais que eu já citei aqui. O Del está sempre bem orientado, se cuidando. E, bom, eu acredito que você também faz as consultas regulares, os exames de rotina, correto, Del? Não podemos pensar só na estética, mas a saúde também é muito importante. Claro, não só a forma, mas o conteúdo, se cuidar por dentro, de fato, né? Eu sempre me preocupei com a minha saúde, entendeu? A gente tem que estar bem interiormente, exteriormente, né? Então, eu sempre faço a minha prevenção, a minha parte cardíaca, como é que está? Eu sempre faço um check-up de 6 em 6 meses e sempre acompanhado desses profissionais, através do meu plano de saúde e, por exemplo, a prevenção contra o câncer de próstata também, que é algo que eu aconselho a todos os homens, sem preconceito nenhum, fazerem, né, o seu exame. Eu sempre fiz, né, não daquele do toque exatamente, mas sempre através do sangue, que hoje em dia é possível a gente fazer isso. Então, essa prevenção do câncer da próstata é fundamental, independentemente, né, se o cara tem preconceito ou não, vai lá e faz. O importante é cuidar da sua saúde e da vida, né?
Exatamente. Então procure o seu urologista, o médico vai indicar se você precisa fazer apenas o exame de PSA, uma ultrassonografia, uma ressonância magnética. O que não pode é deixar de se cuidar. E se tiver indicação de fazer o exame do toque, também não deixe de fazer, porque a vida está em primeiro lugar. Del, muito obrigado por dispor do seu tempo, por participar aqui conosco, contar um pouco da sua vida e também por deixar esse recado para os homens de todo o Brasil. Ô, Salatiel, eu que agradeço a generosidade, o carinho desse convite. Um abraço forte a você e tua equipe e a todos que estão nos assistindo. Os contatos do Del estão aqui na tela para você acompanhar ele nas redes sociais e saber onde o Del está atuando e também acompanhar um pouco da rotina e estilo de vida do nosso ator tão querido. Muita atenção, porque agora eu tenho um recado para você que está procurando bem-estar em casa, no escritório, no consultório, está procurando por móveis planejados, deixar os seus ambientes impecáveis. E eu tenho uma super dica, mas quem vai falar conosco é Richard Hayek, da Movelco. Richard, fala tudo o que você oferece, tudo o que a sua empresa pode proporcionar aos nossos telespectadores. Salatiel, hoje a Movelcor, ela preza muito. O nosso propósito hoje é ter o cliente 100% satisfeito. Como? Qualidade, confiança e preço. Isso tudo quer dizer que custo-benefício, tá? Um produto 100% MDF, tá? Com inúmeras cores, um produto com 6 anos de garantia e parcelamos tudo sem entrada em até 24 vezes. 24 meses para pagar? Qualidade, preço baixo e facilidade no pagamento. Quais os contatos, Richard? Como que faz para entrar em contato? Vocês têm Instagram, têm WhatsApp? Qual o site da empresa? Se entrar no nosso site, movelcor.com, nosso Instagram, Movelcor Planejados, ou nosso WhatsApp, 11 99796 0314. Qualquer um desses canais pode solicitar o orçamento. Está tudo aqui na tela para você entrar em contato já. Movelco! Estamos no Novembro Azul, o mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata. Preste muito atenção agora na nossa conversa, um bate-papo com o médico urologista Dr. Vinícius Terra, o médico geneticista Dr. Caio Brusaca e a psicóloga Rose Fukui. Estamos no Novembro Azul, o mês de prevenção do câncer de próstata. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje aqui no Doutor TV Online. Eu converso com o médico urologista Dr. Vinícius Terra, o médico geneticista Dr. Caio Brusaca e Rose Fukui, psicóloga. Doutores, sejam bem-vindos ao nosso programa. Bom dia, Salatiel. Bom dia, amigos, telespectadores, seguidores do canal Doutor TV. Eu sou o Dr. Vinícius Terra, sou urologista. Esclarecerei as dúvidas que, porventura, surgirem dos telespectadores. Olá, muito obrigado pelo convite, Salatiel, por esse bate-papo que teremos sobre câncer de próstata no Novembro Azul. Iremos conversar também um pouquinho sobre as bases genéticas relacionadas ao câncer de próstata. Olá, bom dia. Obrigada, Salatiel, pelo convite. Bom, eu vou falar sobre os aspectos psicológicos do homem quando é diagnosticado com câncer de próstata e estou à disposição para tirar as dúvidas que forem surgindo. Eu vou começar conversando com o Dr. Caio Brusaca sobre a predisposição para o câncer de próstata. Eu li a respeito, me parece que até a etnia influencia. Doutor, como funciona essa questão genética para o aparecimento do câncer no homem? O câncer, eu gosto sempre de falar que é uma doença genética, mas nem todo câncer é hereditário. Genético no sentido de que todo câncer decorre de uma alteração genética inicial, onde o tumor começa a se desenvolver até formar de fato o câncer. No câncer de próstata, muitos homens, mesmo sem histórico familiar, podem apresentar câncer de próstata, mas existem algumas famílias onde há muita incidência de câncer de próstata, várias gerações de homens com câncer de próstata, assim como nessa mesma família há mulheres com câncer de mama e câncer de ovário, no mesmo complexo do gene BRCA1 e BRCA2.
do câncer de mama e ovário hereditário. Lembrar que o câncer de próstata, via de regra, ele acomete homens abaixo dos 40 anos e existe uma forte relação com a questão da etnia. Homens afrodescendentes têm maior chance de desenvolver câncer de próstata do que homens caucasoides. Doutor, essa questão genética é uma questão definitiva ou existe como modificar essa predisposição para o câncer? A predisposição genética ao câncer de próstata, ele aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de próstata. Não é uma sentença de que a pessoa realmente vai ter o câncer de próstata. Dessa forma, a questão da prevenção, ela envolve desde questões de prevenção primária, de antes do desenvolvimento do câncer, de vida saudável, até a questão da prevenção com a realização do PSA, do toque retal e da ultrassom transretal, que o Dr. Vinícius vai falar um pouquinho mais. Mas, via de regra, famílias onde há muitos casos de câncer de próstata, não necessariamente que aquele indivíduo que não teve câncer de próstata vai desenvolver, mas ele tem que ficar um pouco mais atento do que a população geral. Doutor Vinícius, nós estamos no Novembro Azul. O doutor Caio falou sobre a questão da prevenção. A partir de qual idade o homem deve se preocupar e buscar o urologista com essa finalidade? Óbvio que o urologista, o homem deve procurar desde cedo para investigar, evitar outras doenças, mas em se falando de câncer de próstata, quando eu devo procurar o médico especialista? Em relação ao câncer de próstata, a palavra mais correta seria um diagnóstico precoce, né? Porque você não tem como prevenir um câncer, né? Então, talvez o diagnóstico precoce seria a palavra mais correta. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela segue os parâmetros da Sociedade Brasileira, da Sociedade Americana de Urologia, que preconiza que homens a partir dos 50 anos devem fazer o check-up anual, seja com PSA, com exame de toque prostático e ultrassom transretal ou abdominal. Salve 3 exceções, né? São 3 tipos de pacientes que eles devem ser avaliados a partir dos 40 anos. Aquele que tem história familiar positiva, seja pai ou irmão, o negro, que tem 3 vezes mais chance de ter câncer de próstata, e de acordo com o último guideline americano, o obeso entra nesse nicho de pacientes que são avaliados a partir dos 40 anos, por causa da síndrome metabólica, né? Que é a alteração da glicemia, do colesterol, do triglicérides. Então, a partir dos 40 anos, para esse nicho de 3 pacientes, e a população é normal acima de 50 anos. Doutor, e sobre o tratamento, quais são as alternativas que existem hoje em dia para tratar o câncer de próstata? O câncer de próstata ele tem vários tipos de tratamentos. O tratamento ele depende do estádio, né, do estadio inicial da doença, né? Se é um paciente jovem, com uma doença diagnosticada há pouco, sem invasão, uma alta chance de cura, esse paciente pode ser submetido à prostatectomia radical, e com o advento da robótica, que está bem difundida no nosso país, graças a Deus, aumenta muito as chances de cura e diminui bastante a chance de complicações que antes eram quase que inevitáveis, como a impotência sexual, né, e a incontinência urinária. Então, depende do estadio do paciente. Temos outras terapias, como a radioterapia, o bloqueio hormonal. Então, depende do diagnóstico precoce, mais uma vez falando, né, e como a gente encontra esse paciente. Então, o tratamento depende basicamente do diagnóstico, do momento em que se faz o diagnóstico do câncer de próstata. Rose, o homem, hoje em dia, ainda tem esse preconceito com o exame do toque retal, por exemplo? Como que você avalia como psicóloga? Sim, bastante, né? Ainda há um preconceito muito grande, há uma questão que envolve ali o receio ligado à sexualidade, de ser tocado, né, nessa região. Então, é um trabalho que precisa ser feito precocemente e por todos os profissionais envolvidos, incentivando o homem a romper esse preconceito para fazer o exame, porque é muito forte ainda entre os homens de todas as idades.
Rose, agora, no caso do homem diagnosticado com câncer, qual que é a importância dele estar em um bom estado psicológico para lidar com a situação, encarar o tratamento com otimismo? Você também atua acompanhando pacientes oncológicos? Poucos, mas sim, né, o enfrentamento positivo, né, de qualquer doença faz toda a diferença para o engajamento no tratamento, para o enfrentamento das dificuldades. Então, o homem diagnosticado com câncer de próstata, se ele consegue fazer um acompanhamento psicológico, uma orientação, tirar todas as dúvidas, enfatizar que ele pode conseguir um resultado bacana, como o doutor até falou, quanto à questão sexual, que esse é um grande medo dos homens, né, de ser afetado nessa questão, ajuda muito a engajar no tratamento, não entrar em negação com relação à necessidade de fazer todos os procedimentos indicados pelo médico e não ter vergonha, né, de fazer os exames, de pedir ajuda para o familiar, para a esposa, enfim, para a namorada, para quem, enfim, estiver ali do lado. Então, o acompanhamento psicológico, com certeza, ajuda muito o homem a enfrentar e não causar outros problemas também relacionados com a família, problemas de depressão, problemas de ansiedade. Então, com certeza, seria muito interessante que os homens aliassem esse tratamento psicológico ao tratamento médico. E qual que é o papel da família para incentivar esse homem nos exames preventivos, no tratamento? Como que a família pode influenciar nisso, Rose? Geralmente, os homens, como eles têm muita dificuldade de buscar, né, tratamento, fazer check-up, geralmente as esposas ou as mães acabam tendo uma função fundamental que, na verdade, elas acabam empurrando, incentivando, às vezes até marcando consulta. Então, eu tenho muitas pacientes mulheres que, por exemplo, quem marca a consulta delas dos maridos com qualquer médico que seja para fazer o check-up anual são elas. Então, é fundamental, tanto para incentivar, como o apoio quando é diagnosticado para fazer o tratamento, não entrar em negação. Muitos pensam, se eu vou fazer exame, eu vou descobrir coisas que eu não queria descobrir, né, então vai aparecer doença, se eu não fizer, não vai aparecer. Não, vai sim, talvez apareça num estágio muito avançado, que aí sim vai ter muito prejuízo ou vir até o óbito, né. Infelizmente, foram respostas muito esclarecedoras de todos os especialistas. Dr. Caio Brusaca, deixe as suas considerações finais, a sua mensagem para os homens nesse Novembro Azul. Como considerações finais, eu gostaria de deixar uma mensagem muito importante para todas as pessoas que estão assistindo a gente hoje. A questão de preocupação com saúde é para todo mundo. Fazer uma alimentação adequada, fazer atividade física, buscar a questão da prevenção, independente de preconceitos, independente da opinião dos outros. O câncer de próstata é altamente curável. E para ser curável, ele tem que ser diagnosticado realmente cedo. E nós, homens, não podemos ter medo ou receio de qualquer outra coisa quanto à questão da prevenção e dos exames que são realizados conosco para que nós não tenhamos... Obrigado, Salatiel, pelo convite para a nossa fala de hoje. Eu tenho uma última pergunta para o doutor Vinícius. Doutor, na sua experiência, no dia a dia, os homens chegam ao consultório no estágio inicial, o diagnóstico realmente acontece no tempo ideal ou, infelizmente, chegam já num estágio avançado da doença? Infelizmente, a gente ainda tem a oportunidade de atender esse tipo de paciente que chega de forma tardia no consultório, né? Chega numa fase que muitas das vezes a gente não consegue ter cura e apenas cuidados paliativos para esse paciente. Como a doutora Rose falou, né, eu acho que é muito por uma questão cultural, né? O homem, de certa forma, não tem essa criação de procurar o médico, né? Talvez pelo machismo, o medo de descobrir alguma coisa, alguma doença que talvez seja incurável. Então, o mês de Novembro Azul é a saúde do homem em geral. Então, a gente precisa se atentar a isso. Não dá para hoje
pleno 2020, a mulher tem que agendar a consulta e acompanhar até o consultório o homem com medo dele não ir, né? Então não dá para ser assim ainda, né? Rose, deixe o seu recado para a população masculina. Você, como psicóloga, sua orientação é muito importante. Bom, eu sempre gosto de falar que prevenção é sempre a melhor solução, então vamos romper os preconceitos, buscar, né, fazer os exames preventivos, e como o doutor falou, né, o papel aí de toda a família de psicoeducar os homens, enfim, as mulheres desde a infância, para que façam os seus exames preventivos, que tenha esse hábito de ir ao médico, né, não ir só quando tiver um problema. Todos nós, né? O estilo de vida saudável inclui exames de prevenção. Doutores, muito obrigado. Os contatos do doutor Vinícius, do doutor Caio e da nossa psicóloga Rose Fukui estão aqui na tela para vocês acompanharem eles nas redes sociais, tirar suas dúvidas, agendar um atendimento. Então, segue lá e com certeza essa conversa continua na internet, inclusive nos nossos canais. Agora eu tenho um recado, mas é para a saúde do seu bolso, com o empresário e palestrante Vinícius Novelli. Fala, Vinícius! Meu amigo Salatiel Araújo, a dica de hoje é de um produto sensacional. Hoje nós vamos falar de meias. É um produto que todo mundo usa. Com R$10 você consegue comprar 3 pares. Investindo R$100, você consegue comprar 30 pares de meia. Vendendo cada par a R$10, você vai faturar R$300. Esse faturamento te dá um lucro de mais de 200%. É bom demais, meu amigo e minha amiga. Tudo isso e muito mais você tem disponível no meu livro online. Acesse agora mesmo www.viniciusnovelli.com.br. Espero você! O nosso programa de hoje fica por aqui e eu espero você na internet. @canal Doutor TV no Instagram, Facebook Doutor TV, YouTube, youtube.com/Doutor TV e no nosso site www.doutortv.com.br.